Todos dizem amém, Jesus. Amém, Jesus. Quero saudar todos com a gloriosa e santa paz do Senhor Jesus. Amém? É motivo de alegria, né, irmãos? Todos os dias Deus nos dá grandes livramentos. Tem livramento que a gente nem vê, mas Deus está aí. Deus, é verdade, Jesus. Porque Ele é fiel. Ligo, abra aí, Mateus 25, 1. Mateus 25. Sabe o que eu achei curioso hoje? Eu estava lá em casa, e aí eu acabei de sair do banheiro, né? Eu falei, eu vou dar uma lida aqui numa palavra, mas o dia inteiro eu estava pensando nessa palavra aqui, ó. E engraçado que, ó, cantaram os hinos, o menino lá falou, é tudo relacionado sobre isso. É. O que eu estou querendo dizer para vocês é que está todo mundo no mesmo espírito. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso Aleluia. dura quando um está puxando para lá, o outro para cá. Aí pronto. Mas está uma maravilha, porque Deus Glória a Deus. está abençoando, está todo mundo Glória a Deus. com o mesmo sentido. Amém? Aleluia. Então, Mateus 25, 1 é a parábola da 10 virgens. Eu acho que todo mundo aqui já ouviu falar das 10 virgens. Vamos ler. Amém, Jesus. Olha lá, versículo 1. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Aleluia. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. Aleluia. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E Aleluia, depois Jesus. chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Só até aí. Deixa eu ler só isso aí. Importante. Ó, vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém? Amém. Glória a Deus. Irmãos, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Essas 10 virgens, engraçado que faltou só uma pessoa aqui, né? Para completar as 10, ó. 3, 6, 9. Faltou só uma para dar 10, 7, 15. Verdade. Mas está ali na porta, o anjo de Deus O está anjo de ali. Deus está ali? Está ali, está. As 10 virgens representa quem? O povo de Deus que decidiram seguir Jesus. Então, eu e você que um dia aceitou a Cristo como único e suficiente Salvador, nós faz parte dessas 10 virgens que aí está, que Jesus aí relatou aí nessa parábola. Então, eu e você fazemos parte, queridos, dessas 10 virgens. A questão é que ali tinha 5 prudentes e 5 loucas. E a Bíblia vai dizer que as 5 prudentes levaram azeite em suas vasilhas, mas as 5 loucas tinham um pouco, mas acabou o seu azeite. É, Jesus. A questão
nós estamos nos preparando para ir morar no céu. Sim ou não? Glória a Deus. Sim. Essa certeza, queridos, que nós vamos para o céu, nós temos que ter essa convicção e ninguém da face dessa terra pode roubar isso de nós. Por exemplo, as mazelas desse mundo, as coisas desse mundo, aquilo que te rouba de Deus, tem que ter cuidado. Por quê? Porque o próprio Jesus disse que ninguém sabe nem a hora e nem o dia. Verdade. Então nós temos, ontem eu estava conversando com a, eu não sei se vocês conhecem ela, eu acho que o Joab conhece, o Joab já foi lá, Mami, fazer culto, a irmã Bilu, a Andressa, acho que ela é neta do Marino, que ela tem uma, você conhece? Conheço. Ela acho que é parente da Flor aqui, né? É. Então, ontem eu estava conversando, não é isso, né? Ontem eu estava conversando com ela, e aí ela falou assim, ó, que ela faz lanche. Daí ela falou assim para mim assim, sabe, pastor? E todos os lanches que eu faço como se fosse o primeiro lanche para aquele cliente. Por quê? Para ele ficar satisfeito. Ela falou assim que ela se preocupa demais em mandar o lanche. Ela falou que, porque tem as meninas, né, que fazem, mas ela falou que antes do motoqueiro levar, ela falou que olha para ver se está certinho, para não ter reclamação. Daí eu peguei e falei para ela assim, ó, ontem eu falei isso para ela, eu falei assim, ó, você está igual as 5 virgens prudentes. Ela falou, por quê? Eu falei, porque você está igual, porque você está sendo prudente, você está cuidando para que as pessoas não venham reclamar daquilo que você está fazendo. Não é mais ou menos isso? Por quê? Porque a nossa vida, gente, a nossa vida é que determina se a nossa lâmpada está cheia de azeite ou não. É a nossa vida. As nossas ações, o nosso falar, o nosso ir, o nosso vir. Quer ver uma coisa? Sabe se o seu azeite está transbordando ou está secando da unção de Deus? É quando alguém te cutuca. Quando alguém fala alguma coisa que você não quer ouvir, por exemplo. Porque falar o que nós quer ouvir é fácil dar glória a Deus. Gente, alguém chega em você e fala que te ama e ainda te dá um presente, mas lógico que você vai pular de alegria. Agora o cara aponta o dedo na tua cara e fala para você tomar vergonha. O cara aponta o dedo na minha cara e fala, rapaz, para de mentir. O cara aponta o dedo na minha cara e fala coisa que eu não quero ouvir, aí eu quero ver se eu estou cheio de Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz que a vingança é de Deus. E muitas das vezes nós não queremos vingar, sim ou não? Muitas das vezes nós não queremos resolver com a nossa mão, ou seja, do nosso jeito. Só que Deus não ensina nós assim. Então nós temos que ser prudentes. Para quê? Para que o nome do Senhor seja glorificado. Por quê? Porque a Bíblia diz, queridos, que tudo que fizermos, que nós fazemos para a glória de Deus. Então tem coisa que nós podemos até se irar, mas a Bíblia diz que nós não podemos pecar. Por quê? Na ira do homem Deus não. Então quando eu estou, vou dar um exemplo aqui, nervoso, da irmã Bilu vem e fala assim para mim, irmão Ney, calma, você sabe nada. Vou dar um exemplo. Porque às vezes a pessoa vem usada por Deus para te dar um conselho e você não escuta. E daí você fala assim, não é que eu sou crente. E aí você está falando certo, porque você é crente, você não é cristão. Porque o cristão imita Cristo. Aleluia. Então, queridos, vai acontecer diversas coisas na nossa vida que Deus vai permitir para nós glorificar o nome dele. Aleluia. Agora, depende de nós decidir naquele momento se nós vai glorificar a Deus ou se nós vai rodar a baiana, como diz o ditado. Quem é que já viu o camarada dizer assim, ó, não, é que eu sou assim mesmo? Quem já viu? Já viu falar? O cara fala assim, não, é que eu sou assim mesmo, eu tenho pavio curto. Gente, isso é pessoas que não é transformado por Deus. Sabe por quê? Porque quem é transformado por Deus, ele nem de pavio a lembra. Estou falando sério. Por quê? Porque se eu
sendo transformado pelo Espírito Santo e recebendo do Espírito Santo o caráter de Cristo, gente, já não sou eu, mas é Cristo que vive. É, Deus, é verdade, Jesus. E isso é difícil da gente entender. Por quê? Porque a gente ainda vem lá do mundo e tem umas mazelas, sabe, umas coisas ruins, que a gente quer que acompanhe a gente. E não pode. Então é assim, ó. Quanto mais eu me inclino diante de Deus, quanto mais eu me humilho na presença de Deus, mais Deus cresce na minha vida e mais eu reconheço a grandeza de Deus. Aleluia. Mais eu olho para dentro de mim e reconheço que eu sou pequeno. Oh, glória. E aí Deus veio sobre a minha vida. É, Jesus. E aí Ele vai nos transformando. Ó, quer ver uma coisa? Vou dar um exemplo aqui para nós entender. Quem aqui já conheceu pessoas que era um terror? Que a turma fala, só Jesus na causa daquele ali. E hoje você olha para ele assim e fala, rapaz, como é que esse cara mudou? Ou essa mulher? Tem ou não tem? Meu primo. Ah, tem. Tudo Tem muito. Só Deus na vida dele. Não é Deus? Graças a Deus. Não tem outra coisa para mudar. Tudo. Vocês querem ver uma coisa? Ó, a nossa, vamos dizer assim, a nossa fisionomia é pecaminosa. Sim. O ser humano, a identidade do ser humano é pecaminosa. Tem uns que pecam mais, uns que pecam menos, mas é pecaminoso. Só que a Bíblia diz que o Espírito Santo convence eu e você do quê? Ele convence você do pecado. É, Deus. Então é fácil de você ver uma pessoa que está sendo transformada pelo Espírito Santo. É quando ele diminui aquilo que ele fazia, ele vem diminuindo. Ele não aumenta, ele vai diminuindo. Isso é, por quê? Porque não é assim. Mas isso quer dizer que o Espírito Santo está transformando aquela vida. Verdade, Jesus. E isso, querido, as pessoas lá fora vai ter que ver em mim e você. Por É, quê? Deus. Porque eles vão falar assim, ó, eles olham para mim, para você e falam, não é possível. E esse bicho ruim agora está assim. Estou falando para vocês. Esse sabe. É. Não é possível que Deus aceitou esse cara aí, ou essa mulher aí. Mas só que a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu teu Filho unigênito para que todos que nele crerem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Aleluia. Então, se nós conseguimos amar alguém, é porque Deus nos amou primeiro. Verdade, Então, Jesus. tudo que nós faz, gente, de bom, nós faz porque Deus é bom. Aleluia. Não é porque nós é bom. Tem gente que fala, não, eu sou bom, você é mentira. Bom é Deus. Aí o Espírito de Deus está em nós e nos torna bom. Ou melhor. Glória a Deus. Quando eu falo assim, ó, tem gente que fala assim, não é porque eu sou bom. Cutuca. Você vê uma coisa. É igual a irmã venerada, foi cutucar a cobra. Minha mãe Aí, era ó. quietinha. Ó, a irmã veneranda foi cutucar o quê? Foi a cobra. Deus deu o livramento para ela. Sim ou não? Sim. Não estou falando isso, não, tá, gente? Ela estava trabalhando. Mas fala assim, ela foi cutucar lá um bicho perigoso, sim ou não? Mas tem gente que é pior que a cobra. É. Porque a cobra estava na mão dela e ainda Deus falou, corre, ela correu com a cobra. Mas tem gente, não, Deus está falando, ei, para com isso, ele está partindo para cima. É, Jesus. Então, isso quer dizer que nós somos governados ou por Deus ou pelas trevas. É fácil você ver quem é governado por Deus e quem é governado pelas trevas, gente, é as ações. O fruto não cai longe da árvore. É pelo fruto. O que nós estamos produzindo? É só você olhar. Verdade, Jesus. É só olhar o que eu estou produzindo. O que eu estou plantando. É simples. Por quê? Porque a Bíblia diz para nós olhar para dentro de nós mesmos. Então, por exemplo, nós aqui como sacerdote, como pastores, nós temos o dever, o compromisso diante de Deus em instruir a igreja. Instruir, gente. Alinhar a igreja com o quê? Com a verdade de Deus, com a palavra.
Isso é um compromisso que nós temos. Agora, o que você faz com a palavra que você ouve, você vai ter que dar conta diante de Deus. Verdade. Porque tem gente que fala assim, não, é porque o pastor caiu no buraco, eu caí também. Não, senhor. Você caiu, sabe por quê? Porque você não estava olhando para Cristo. Verdade. Porque se nós olhar para Cristo, o que cai, nós tem autoridade para ajudar e levantar. Não cai com o cara. Aleluia. Por que nós não caímos com o cara? Porque é assim, queridos, ó, se eu estou cego, por que é que você vai onde eu estou indo? Verdade. Por que eu estou falando isso? Para vocês, o João sempre fala isso aqui, e eu gosto muito que ele fala isso, sabe por quê? Ele sempre fala assim, ó gente, estou dando uma resumida aqui na Bíblia, para vocês lerem em casa. Ele fala ou não fala? E eu acho muito bonito isso, por quê? Porque ele está incentivando a nós ler a Bíblia. E se nós não ler a Bíblia, daí vem um mentiroso aqui que conta uma mentira para vocês e vocês acreditam. Sabe por quê? Porque não lê. Estão entendendo? Sim. Então, gente, ó, se dá, fala, mas eu não sei ler, ouve, baixa algo, sei lá, mas procura ouvir a palavra de Deus. Amém. Por quê? Porque ela é o instrumento e manual que Deus deixou para você ir para o céu, e ela é instrumento para você ganhar outras vidas. Jesus. Então, ó, essas mulheres, essas 10 virgens, a Bíblia vai dizer que elas tosquenejaram, é uma palavra difícil de ler, né? Eu nem lembro mais qual versículo está. Mas elas adormeceram. Quer ver uma coisa? Todo mundo aqui cansa, sim ou não? Sim. Você vai lá, o Joab trabalha, a irmã Bilu faz o serviço dela lá em casa, trabalha mais que nós, que sai para trabalhar, a mim trabalha, a irmã Verena. Até cobra tá baixando, os meninos aí trabalham, eu trabalho. Então, todo mundo trabalha. Chega uma hora que nós cansa. Aí vem o sono, sim ou não? Agora, preste atenção numa coisa. Queridos, até dormindo, você tem que glorificar Deus. Aleluia. Dormir. Eu vou dormir para a glória de Deus. Verdade. E a Bíblia diz que quando você dorme, Deus cuida de. Então, daí a Bíblia diz que todas dormiram. Adormeceram. Só que daí, lá vem o cara gritando, leva o noivo, todo mundo pulou para cima, acordado. Só que quando olharam para a lâmpada, umas tinham azeite e outras não. Então, o que fez a diferença? O azeite. E o azeite todo mundo sabe que representa unção. Representa o Espírito de Deus na tua vida. Aleluia. Então, o que nós estamos fazendo? Ó, quer que eu fale uma coisa aqui para vocês? Eu não sei se já falaram isso para vocês. Ó, como que eu sei que o Espírito de Deus habita e faz de você um vaso cheio de unção? Aleluia. Sabe quando? Quando você obedece isso aqui. Aleluia. Fora disso aqui, não vem falar para mim que é cheio de Deus, mentira. Por quê? Porque o manual que Deus usa é a palavra dele. Então, se eu obedeço a palavra de Deus, isso é um sinal e muito forte que o Espírito de Deus está em mim. Aleluia. Se eu não obedeço isso aqui, é mentira. Você sabe por quê? Porque Deus ele não vai contra a palavra dele. Ele não vai contra. E o Espírito de Deus, você vai ver aí os profetas, os apóstolos, que eram cheios de Deus, é porque eram obedientes. Todos erraram. Como eu e você erra. Mas os caras obedeciam a Deus. Quando Deus falava vai, ele ia. Quando Deus falava para, ele para. Quando Deus falava assim, ele corre, ele corre. Ou seja, nós temos que ouvir a voz de Deus. A Bíblia diz, queridos, ó, que há muitas vozes. Muitas. Você tem que buscar a Deus para você entender quando é Deus que está te falando. Porque às vezes Deus está falando não e o diabo está falando sim. E aí você fala assim, não, eu acho que foi Deus que falou assim. E não foi. Tem que procurar entender. Às vezes, Deus está mandando. Quem aqui já leu Eclesiastes? Eclesiastes
Eclesiastes tem uma coisa muito linda que fala: é tempo de plantar, é tempo de arrancar o plantio, é tempo de abraçar, é tempo de deixar de abraçar. Gente, é tempo para tudo. Quem aqui já teve pessoas na sua vida e depois ela sumiu? Não já? Já teve? Você falou: fulano sumiu. Gente, é o tempo. Tem um primo meu que faz 10 anos que ele subiu. 10 anos, né, velho? Mais de 10 anos. É o tempo. Para tudo tem um tempo. E Deus tem um propósito nesse tempo. Verdade. Porque às vezes a gente está passando uma dificuldade e a gente fala assim: nossa, meu Deus do céu, por que essa dificuldade? Na verdade, eu deveria perguntar para Deus: para quê? Porque Deus, Ele sabe certinho como nos molda. Aleluia. E quer que eu fale uma coisa para vocês? Ninguém, nem o ateu, escapa da faculdade de Deus. É, Jesus. Todo mundo nessa terra recebe um treinamento por Deus. Aí ele pode abandonar Deus e falar assim: quero saber de Deus não, mas ele recebe um treinamento de Deus. Tem um punhado de coisa que você sabe, coisa boa, que você sabe que foi Deus que te aperfeiçoou. E às vezes a gente dá um mérito para a gente, né? Fala: não, é que fulano me ensinou. Fala, João. A gente fala: não, imagina, o cara só me mostrou uma vez, eu aprendi. É, O mérito é a gente dar para a gente. E a gente esquece que a Bíblia fala assim: nada podereis fazer se o céu não for autorizado. Só que a gente esquece disso. é, Olha o que Jesus falou: nada podereis fazer se do céu não for autorizado. Gente, o diabo, para fazer tudo aquilo com Jó, ele teve permissão. Ele teve permissão, senão ele não fazia. Só que é engraçado que é ele que pede. A Bíblia diz que o diabo pediu para se andar com a vida de Pedro. Só que Jesus falou assim: Pedro, eu estou intercedendo por você. Jesus não falou assim: diabo, você não vai se andar com a vida dele, não. Não, estou intercedendo por você, para que você vença. O que eu estou querendo dizer com isso, queridos? Aqui na nossa vida, nós vai ser tentado e provado. Tentado pelo diabo, provado por Deus, aprovado por Deus. Se você desistir da luta, é aprovado pelo diabo. verdade. De todo jeito você é aprovado, ou é por Deus ou pelo inimigo. Qual que é melhor? Daí o que aconteceu? O noivo chegou. E as que tinham azeite nas suas lâmpadas, a porta abriu, elas para dentro. E as outras estavam, sabe onde? Atrás de azeite. Olha como que o mundo, olha para vocês verem, olha como que o mundo, quando Jesus falou assim, não tem como você amar a dois senhores, ele está falando isso. Quando chega as tempestades da vida e a pessoa está, porque gente, aqui está representando a volta de Jesus, mas tem muitos de nós aqui que vai antes da vida de Jesus. Tem ou não tem? Então, para muitos, Jesus vai vir primeiro. Sim ou não? Sim. Mas a questão é que se as coisas dessa vida não vai deixar nós embaraçados. Sabe uma coisa que ninguém pode roubar? É a convicção que você vai morar no céu. A certeza. Não importa o que aconteça, você não pode desanimar disso. E, quer ver? O Joab, a irmã Bilu, a Mi, que sempre está aí na caminhada. Quantas e quantas pessoas, a irmã Veneranda, quantas e quantas pessoas já viram que estava firme e desanimado? Verdade. Bastante. Não tem um punhado? Um punhado. Que você falava assim: nossa, aquele homem ali é usado por Deus, aquela mulher é usada por Deus. Quando você pensa que não, fulano, que igreja nada, que Jesus nada.
agora eu troquei tudo por Jesus. Queridos, deixa eu falar uma coisa aqui. A Bíblia diz que sem Jesus, tudo que foi feito, nada poderia se fazer. Então, além de Jesus ser soberano, ele também é tudo. Tudo que subsiste é porque está ligado nele. Tudo que você pensar que subsiste é porque está ligado nele. Então, ele é tudo. Então, quando eu largo tudo por Jesus, na verdade, eu estou largando nada por tudo. Que ele é tudo. A gente não fala errado? Não, mas deixei tudo agora. Deixei o mundo, deixei a cerveja, deixei a pinga, deixei a droga, deixei a prostituição, deixei a mentira, deixei não sei o quê, por Jesus. Deixei tudo. Na verdade, aquilo que a gente acha que é tudo, diante de Cristo, não é nada. Não é nada. Não é nada. Aí, queridos, as mulheres vai, acham o azeite e volta correndo para trás e olha na porta. Bate na porta. Quem é que abre? Um noivo. Imagina Jesus lá no céu, Glória a dentro do Deus. céu, e o povo batendo na porta, ele abre a porta. Dá para novo, ainda bem que só abriu, o cara estava desanimado. Daí ele fala assim: oxi, quem é vocês? Vocês estão fazendo aqui? Eu nem conheço vocês. Vocês veem o perigo que a gente corre de receber um não na cara? Por isso, queridos, que nós temos que a cada dia buscar Cristo, mas com sinceridade. É verdade. Sabe, tudo que nós for fazer, fazer com um coração quebrantado, ouvir a voz do Espírito Glória a Santo. Deus. É Senhor, Deus. sabe, todos os dias falar: Senhor, me molda, eu preciso. Eu quero ir morar com Aleluia. você. Porque eu não sei se vocês já fizeram conta, a Bíblia diz que um dia para Deus e 1000 anos é a mesma coisa. Ó, 1000 anos e um dia, para Deus é a mesma coisa. Igual esse dia que vai terminar meia-noite, que nós começamos ele meia-noite e vai terminar meia-noite, 24 horas, né? Para Deus, 1000 anos e esse dia é a mesma coisa. Então, se você comparar aí uma pessoa que vive aí 80 anos, dentro de 1000 anos, gente, não dá 100 minutos. Agora pensa comigo. Quando a Bíblia fala que a nossa vida é um sopro, realmente é um sopro. Para Deus passou. E não sei se é Tiago que compara a gente com as ervas, né, do campo, que num dia está bonita, no outro dia está murcha. Quem somos? É Jesus. Agora, pensa comigo. Será que não vale a pena o sacrifício? O sacrifício que eu falo, gente, é deixar essas coisas que nos contaminam. Verdade. Sacrificar a nossa vida. Deixar isso para lá. Glória a Deus. Perder a nossa vida por amor a Cristo. Aleluia. Porque é isso que nós chamamos de vida. Eu falo isso que eu vim do mundo. Isso que nós chamava de vida. Que era sentar num bar, tomar cachaça, contar mentira, contar vantagem. Verdade. No outro dia eu ia na carteira de R$1 no bolso. Vivia tudo de cachaça. Mas é verdade mesmo. E aí, e hoje nós temos o privilégio de ser filho de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Pensa comigo, olha o privilégio, ser filho de Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E aí, Deus traz o filho dele para essa terra. O pecado que estava sobre nós vai tudo em cima dele. Ele morre por amor a nós e muitas das vezes nós olhamos para esse milagre, essa feita que Deus fez, gente, não tem nem nome, para falar bem a verdade, É, tão grandioso que é, e muitas das vezes a gente não dá crédito. Fala, Verdade. queridos, eu acredito que está na hora, sabe do quê? De nós começar a encarar de fato a realidade. Aleluia. Sabe, nós temos no nosso coração a certeza para onde queremos ir de fato. Glória a Deus. Amém. Porque o que nós fazer aqui, o crédito que nós dá à palavra de Deus,
nós verdadeiramente fazer aqui para a glória de Deus é que vai determinar aonde nós vamos passar a eternidade. Jesus. E eu acredito que nós devemos olhar para isso, sabe, com mais responsabilidade. Aleluia. Você sabia que quando você tem certeza que você é salvo, você se preocupa aí com outras pessoas? Você se preocupa, você fala, nossa, puxa vida, eu poderia ir ali pregar para aquele rapaz, ou para aquele homem, para aquela mulher, e quem sabe ele. Você tem anseio pela eternidade. E você, quem está indo para o céu, quer levar mais gente. Verdade, Jesus. E quem está indo para o inferno também. Pior que E quer que eu fale uma coisa para vocês? O povo quer ir mais para o lado de quem está indo para o inferno do que para o lado do céu. Verdade. Quer que eu fale uma coisa para vocês? Para vocês dois aí, que está começando agora, e eu tenho a plena certeza que Deus vai operar na tua vida. Vocês analisem uma coisa e nunca esqueçam do que eu vou falar para vocês aqui, ó. Vai chegar dia que as pessoas do mundo não vai querer nem conversar com você. Sabe por quê? Porque quando a gente começa a conversar com as pessoas do mundo, o Espírito de Deus, ele coloca em nós palavras de Deus para a gente falar para as pessoas. E o povo do mundo não quer ouvir. Sabe o que eles fazem? Virar as costas. E aí a gente fala assim, ó, o povo está me abandonando. Daí vocês lembram daquela palavra que eu acabei de falar. Há tempo de abraçar e há tempo de deixar. Pai. Lembra disso. Fala assim, cara, porque tem gente que fica magoado, né? Virou as costas para mim, gente, não esquenta com isso não. Amanhã ou depois ele, o próprio que virou as costas, ele vai vir e fala assim, ora por mim, pelo amor de Jesus Cristo. Glória a Deus. Então, ó, na caminhada com Cristo, Deus. vai ter pessoas que vai ter que ficar para trás. Verdade, Jesus. Porque assim, ó, com Jesus você está com uma velocidade mais ou menos aí de uns 10 mil km por hora. E no mundo, só que você está com Jesus subindo. E no mundo, o povo está uns 10 mil km por hora descendo. Então não tem como, gente, você querer que essas pessoas que estão ainda fora da salvação vinham com você. Então se preocupa em se salvar e Verdade, depois meu Pai. que você estiver capacitado, que você estiver cheio do Espírito Santo, aí você começa a resgatá-las. Por que eu estou falando Glória isso? a Deus. Porque muitas vezes a Aleluia. gente fala assim, eu falo que eu já vi pessoas falar isso. Falam, não, eu vou lá e vou levar ele para a igreja. Não é fácil não. Fica os dois lá. Eu já vi muito isso. Não, é porque eu vou ganhar ele para Jesus. A pessoa que estava se firmando com Jesus se dizia. Então tem que ter muito cuidado. Tem Tem pessoas pessoas. que eu vi na igreja que o senhor estava fazendo o almoço, que o senhor estava com visita. Foi sábado ou foi domingo? Domingo. Eu fui lá embaixo comprar o pão. Aí encontrei uma amiga minha. Ela estava com 2 latas de pitu. Olha como é que o inimigo é sujo. Logo de manhã, não tinha nem tomado café. Logo 12. Aí ela virou para mim e falou, nossa, você apareceu, como você está bonita. Eu falei, estou bem, você está bem? Eu falei, estou bem, graças a Deus. Quer fumar um cigarro? Eu falei, não, parei de fumar. Eu me batizei na igreja, agora me reconciliei, né? Estou fumando. Aí eu tomo um pouquinho de pitu, só um pouquinho. Falei, não, mulher, eu vou embora, vou ter que fazer café. Se ficar conversando, bebe. Eu, ó, Tem que sair correndo. fui lá e comprei um Verdade. É assim, estou falando. É. Porque é assim, gente, ó, o povo do mundo, e não exatamente o povo do mundo, mas quem habita neles, quem usa eles, quer ver a destruição do povo que está servindo. Verdade, Jesus. Então nós temos que ter isso aqui, ó. Quando você vê algo que não é de Deus, sai correndo. Tem que correr. A Bíblia diz para você fugir, não é para enfrentar. Verdade. Entendeu? Então, dá crédito à palavra de Deus. Aleluia. Quando Deus manda você enfrentar, você enfrenta. Quando Deus manda você correr, corre. Quando
tiver perto, corre, porque senão. É. Porque a gente vê pessoas aí, ó, que estavam firmes, pregando, cantando na igreja, sabe, servindo a Deus. Do nada. Você fala, o que aconteceu? Sabe o que é isso? Ouvindo muitas vozes. É E verdade. é aquilo, né, pastor, que o meu irmão estava conversando comigo hoje. Meu irmão foi em casa hoje, ficou mal tempo conversando comigo. Ele falou para mim assim, ele me chama de neném. Olha. Aí ele falou assim, não precisa você desprezar, mas você tem que evitar as amizades. Porque se você ficar perto de você, aí você não está bebendo, aí fica assim, não, bebe só um pouquinho de cerveja. Então, se bobear mesmo. Bebe só um pouquinho de pinga. A gente colocou o primeiro gole na boca. Eu me conheço, irmão. Se eu colocar o primeiro gole na boca, já era. Eu tenho que evitar. Ele saiu hoje, eu fiquei lá dentro de casa, eu fecho a porta. A única casa que eu vou é aqui na minha prima, de vez em quando eu venho aqui no pastor. Ali no banheiro. Aí eu tranco a porta, fecho a janela, que dependendo da voz que me chamar, eu me atendo. Porque eu acredito todo mundo. Aí continua fazendo isso. É. Senão, meu filho, Aí pego minha Bíblia, leio minha Bíblia, ganhei um rádio, ligo na oração, ouço uma Glória a palavra. Deus, ó, amém. você quer ver uma coisa? A Bíblia diz pra gente chorar com os que choram e sorrir com os que sorriem. Não fala isso. Só que quando você está chorando, o povo está rindo com você. E quando você está rindo, o povo fica triste. Experimenta chegar numa pessoa que falava que era teu amigo, e você pega e inventa de contar para ele uma bênção. Fala assim, menino, eu estava assim, Deus me abençoou com isso. O cara vai ficar triste. Mas se você falar assim, eu levei um tropicão ali com a minha unha, pulou lá em cima, assim, o cara dá risada. Ele vai dar risada. Não é assim? Verdade. Então é o contrário. Então, se em vez das pessoas chorar com quem está chorando, não, eles riem da queda que você leva. É. Então, por isso que eu estou falando para vocês, olhe para Jesus. E a gente não tem que sair comentando o que acontece dentro de casa com os vizinhos. Ah, mas fulana era minha amiga. Tem uma música, eu acho que é um hino que o cara canta, que ele fala assim, ó, que você deve contar as suas coisas só para Jesus. É um hino que tem. Não sei, eu acho que eu vou lembrar disso. É um hino que é bem cantado, assim, eu não lembro não, porque minha cabeça está uma benção. Mas pensa comigo, você ali no seu quarto, daí você junta o teu esposo e fala assim, vamos orar ao Senhor. Daí, gente, coloca seus problemas diante de Deus. Porque tem gente, vou falar aqui uma verdade para vocês, tem gente que você vai contar para ele que você levou um tupicão e ele vai espalhar para o bairro que você caiu e ainda quebrou a cara. Já fui É assim? Então, se não vai te ajudar, minha filha, não conte. Agora, tem pessoas, eu falo, ó, tem dois tipos, eu já falei isso aqui, vou repetir. Tem dois tipos de intercessor. Dois. Cuidado com quem chega perguntando o que aconteceu. Quem chega perguntando para você o que aconteceu, evite de contar coisa para essa pessoa. Porque ele está procurando saber. Porque os que é intercessor de verdade, eles é procurado para saber. Eles é procurado. Deus coloca no seu coração e fala assim, vai lá e fala com fulano. Aí você vai lá, só você e ele, Deus sabe, mais ninguém. Agora o que fica, o que foi mesmo? Gente, isso é coisa do cão. Misericórdia. Porque a pessoa está procurando saber para espalhar. Aprenda isso. Eu, às vezes, as pessoas perguntavam para mim, eu sou dono de besta, eu falo, eu estou falando sério para vocês, falo mesmo, o que é mesmo isso? Vou sair fora e ó. Então eu gosto que o cara fala, cara, se não caçar, mas respondeu a minha pergunta aí. Mas não é por causa disso, é porque eu sei que se eu falar isso aqui, vai ficar desse tamanho. Então tem pessoas que dá para a gente sentar e conversar, a pessoa até te aconselha. Às vezes você está fazendo alguma coisa errada. Agora tem pessoa, minha filha, que você já está caindo no buraco, ele vai empurrar e chamar mais gente para jogar terra. Então tem que vigiar essas coisas. Porque nós aqui, que estamos aqui caminhando com Cristo, que nós que quer a cada dia mais ser aperfeiçoado por Jesus e se apegar mais a Deus, nós temos que ter cuidado
Porque, gente, vou falar uma coisa para vocês. Se tem uma coisa que o inimigo luta, é para derrubar os que estão de pé. É uma coisa que ele luta. Eu já falei isso aqui. Ele, a hora que você abre o olho de manhã cedo que você acordou, ele já arma a mão para você. É todo dia assim. É todo dia, gente. E é igual uma vez a Ana falou. Deus está nos livrando. Glória a Deus, amém. Porque é Deus que nos livra. Se não, por isso que eu falei assim, ó, não existe mérito nosso. Nenhum mérito é nosso. Os méritos, gente, é tudo de Deus. Aleluia. Você fala assim, o fulano ali ele é bom no computador. Ele é porque Deus capacitou ele. Ele estudou, mas se Deus não abrisse a mente dele para ele, sabe, guardar eu duvido que ele não consegue. Então, por quê? Sabe por quê? Porque Deus nos fez. E Ele que comanda o nosso corpo. Nós querendo ou não. Porque, pensa comigo. Se Deus não tivesse o controle da nossa vida, se Ele não tivesse, Ele te deu o livre-arbítrio, te deu, mas eu falo o controle de você ir ali, não levar um tiro, de você pegar um carro, não bater, de você ir trabalhar e não cortar a perna. Se Deus não tiver, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Se Deus não tivesse nesse controle, gente, vai estar tudo lascado. Ele nos livra. Agora tem coisa, é igual o João falou que vai trazer um ensino sobre isso, e é bom para nós aprender. Agora tem coisa que nós vira as costas para Deus, vira as costas para o Espírito Santo, murmura, aí Deus fala que aí vai. O que acontece? Desce a sepultura. Pode ver que é mais Verdade. Não é que Deus não está no controle, é porque a gente não quer. Mas enquanto tem uma faísca acesa, enquanto dentro de nós ainda arde, sabe, um temor a Deus, Deus ainda, queridos, ainda está nos dando uma oportunidade. Pode ver que é assim. Aleluia. Porque às vezes a gente julga as pessoas pelo o que ele está fazendo, ou porque ele disse que vai fazer. Só que dentro dele, quem conhece é só Jesus. E às vezes a gente, dentro da igreja, está pior do que o camarada. E aí a gente fala assim, nossa, por que será que o fulano estava caído e agora está de pé? E está sendo abençoado por Deus. O cara está cantando, o cara está pregando, o cara está uma bênção. Gente, porque dentro dele quebrantou um coração. E a Bíblia diz que Deus não rejeita. Depende de quem somos de fato dentro de nós. O que Deus fala ou pensa quando olha para ti. Você já parou para pensar nisso? Quem já? Aleluia, Jesus. Você já parou para pensar assim? O que será que Deus pensa de mim? Já parou? Se não parou, comece. Qualquer coisa que você for fazer de errado, você pensa assim, ó. O que será que Deus pensa quando eu vou fazer isso aqui? Pensa assim, você vê se você faz. Eu duvido que faça. Não faz, querido. Porque às vezes, vamos ser sinceros, às vezes dá vontade de xingar, dá ou não dá? Dá vontade de dar uns tapas, não dá? Mas só que a gente pensa assim, mas se fosse Deus, será que ele faria? E daí a gente age como se fosse Deus no nosso lugar. Gente, tem muita coisa que nós paramos de fazer assim. Ó. Quer ver uma coisa? Quando a gente olha para alguém assim, ó, e o cara está perdido no mundo. Ou um homem, ou uma mulher, tanto faz. Mas você olha assim para ele assim, ele está perdido. Você olha assim e fala assim, aquilo ali, não tem mais jeito não. A gente tem essa mania. Agora fala para mim, será que ele não tem mesmo? Porque ultimamente eu estou vendo pessoas que estavam, vamos dizer assim, na lama se levantando. E pessoas que estavam já voando e caindo. Jesus. Agora, é porque Deus ama mais ou menos um ou outro? Não. É por causa da ação que a pessoa toma. É as nossas ações. Então, por isso que eu falei aqui, ó. Não dá vontade de xingar? Tá, mas a vontade tem que passar. Tem que vir aqui, ó. Aí você pega ele aqui, ó, e enrosca aqui e faz voltar para trás. Porque se abrir a boca, fala. E fala coisa que não agrada a Deus, primeiramente, ofende o seu próximo e te
causa um constrangimento. Você fala, não podia ter feito aquilo. Verdade. Eu vou contar um negócio aqui rapidinho para nós embora. Começa a contar a história. Ó, uma vez, gente, vou falar uma coisa para vocês. O Rivaldo conhece. O pai do biológico, o Rivaldo, uma vez nós vinha do interior, quando nós chegamos na subida lá para subir, estava cheio de carro na estrada. Ia ter uma vigília naquele dia, não no sábado. Escuta essa aqui. Daí eu estava dirigindo, daí eu falei assim para ele assim, você quer pegar o carro, eu subo lá e falo para ele tirar o carro, né? Lá na casa do gaúcho. Daí ele falou, não, eu vou lá. E ele não estava bom aquele dia. Eu falei, não vai prestar. Eu falei, não, rapaz, você dá uma resinha aqui pro carro, eu subo lá. Sabe o que ele fez? Ele chegou assim, ó, ele falou assim, mas todo dia que nós vamos subir aqui, esse carro está no meio da estrada. Mas chegou com os dois pés. E aí começou a discussão. Gente, vocês viram o brinquedo que virou por causa do quê? Do carro que estava no meio da estrada. E sabe o que aconteceu? Aí tá aquele furdunço lá. Daí eu disse, deixei o carro lá embaixo, subi lá, calmei o sangue, levei lá para cima, guardei os que estavam dentro bravo aqui para baixo. Daí subi, peguei o carro e subi, estava cheio o carro. Quando eu cheguei lá em cima, eu falei assim para ele assim, daqui a pouco tem vigília. Daí ele falou assim para mim, eu vou falar uma coisa para o senhor, não vou nessa vigília. Daí tá, peguei, descarreguei o carro, guardei umas coisas, daí eu chamei ele no canto. Eu falei assim para ele assim, ó, eu lembro como se fosse hoje, eu falei assim para ele assim, ó, o crente, o cristão é você, não é ele. É você que tem que dar exemplo. Eu falei, meu filho, Deus usa, é você, não é eles. Rapaz, ele baixou a cabeça assim, moço, mas dava para ver, sabe porque ele se arrependeu? Mas só que ele já tinha feito. Por isso que eu falo, a gente tem que pensar antes. Antes de fazer. Antes, tem que ser antes. Porque, gente, eu vou falar uma coisa para vocês, depois de fazer, você pode ir lá, pedir perdão, glória a Deus e aleluia. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Dificilmente vai ser a mesma coisa. É muito difícil ser a mesma coisa. Sempre um vai olhar para o outro meio torto. Então é melhor evitar. Tenha paz com todos os homens. Glória a Deus. Se a pessoa não gosta de você, dá a paz do Senhor para ele, vai embora, gente. Não vai ficar pulando. Não quer, deixa para lá. Mas você, dentro de você, tem que ter paz de espírito. Sabe? Quando você chegar, a paz tem que estar com você. Daí a gente fala assim, pastor, ora aqui na minha cabeça. Gente, quem tem que orar é você. Sabe, eu acho que eu falei para a irmã venerando esses dias. Eu falei, sabe por que eu não gosto de ficar orando muito? Assim, empunhando a mão. Não estou falando que eu não gosto. Assim, eu não oro muito, sabe por quê? Porque eu quero que vocês aprendam a orar. Sabe quando o bicho pegar? É você clamar a Deus. Você cair com o joelho no chão, se você tiver. Gente, a Bíblia diz que quando Jesus morreu, o véu se rasgou. Todo mundo tem acesso. Glória a Deus. Todo mundo tem. Claro, se precisar, a gente vai lá e ora. Não estou falando que não vai. Mas o que eu estou falando é que eu quero que todo mundo aprenda. Não, eu tenho autoridade no nome de Jesus. Aí eu vou clamar aqui e acabou. Verdade. E Deus vai te responder. Aleluia. Só para terminar. O último versículo. Cadê ele? Põe na última. Aleluia. 13. Olha lá. Não, 14. Não, volta no 13. Olha lá. Vigiai, pois. Vigiar. Ó. A boca, a Bíblia diz, gente, que a nossa língua é inflamada pelo inferno. Olha para vocês verem. A língua do homem é inflamada pelo inferno. Poxa, por que saiu? Olha lá, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então, ó, viva como se fosse o último dia da tua vida. Viva para Cristo. Todo dia você pensa assim, ó, amanhã eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer aquilo. Você pode projetar, deve se organizar, mas nunca esqueça que Jesus pode vir em qualquer momento. Então esteja sempre alinhado com a verdade de Deus. Aleluia. Esteja sempre cheio do Espírito Santo. Na hora que Jesus vir, gente, nós. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus.